Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos iniciar, meus amados, com muita alegria, mais uma lição bíblica desta semana. Essa semana nós teremos como título da lição, estudando agora o capítulo 10 de João, porque na semana passada estudamos o capítulo 9, o capítulo 10 de João, e o tema é o bom pastor versus o mercenário, né? O bom pastor e o mercenário. Aqui nós teremos aí uma verdadeira descrição, né? De como o Senhor trabalha e de como o inimigo trabalha. O Senhor vai nos revelar muitas coisas maravilhosas de como é o caráter de Deus, como Deus age, né? Porque o caráter é visto na ação das pessoas. E como o inimigo age, para nós detectarmos isso. Porque tudo isso acontece na vida diária, né? Das pessoas, das igrejas, das congregações. E se nós não tivermos esse conhecimento, a gente pode estar apoiando o mercenário, apoiando o inimigo, apoiando o diabo, fazendo coisas que não agradam ao bom pastor, né? E aí nós precisamos nos consertar. Por esse motivo, nós estudamos as Escrituras Sagradas, para que, olhando para ela, a gente em seguida olhe para dentro de nós e busquemos nos adequar à palavra do Senhor, a fazer a vontade do Senhor, e não a dos homens, e não a do inimigo, né? Que é o mercenário. O mercenário é aquele que vai à guerra por causa do dinheiro, ele não tem compromisso com a pátria, ele não tem compromisso com a causa, ele não tem compromisso com as pessoas inocentes, com as crianças, as mulheres, os idosos. O negócio dele é receber o ouro para combater, não importa, é para matar quem? Aquele ali me pague. Ele não quer saber se do lado lá tem inocentes, ele não quer saber se tem pessoas justas, e nem do lado de cá, não importa. Ele faz pelo ouro, pelo dinheiro. Esse é o mercenário, né? Pois bem, o verso síntese da lição desta semana está no capítulo 10, logo no primeiro verso, versículo 1, que diz assim, Cristo contando essa parábola, ele diz assim, na verdade não é nem uma parábola, né? Ele está contando aqui ele está pregando usando tipologias, né? Usando tipologia, ele diz assim, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então Cristo começa logo, mostrando aqui na abertura da sua fala, mostrando que o objetivo da fala dele vai ser exatamente apresentar o inimigo, apresentar as táticas do inimigo, para que nós, detectando as práticas do inimigo, as crenças, o modus operandi do inimigo, nós então passemos a enxergar a forma como Deus trabalha, a forma como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trabalha, o verdadeiro e bom pastor, Jesus Cristo, né? Pois bem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o bom pastor, mas ele começa aqui mostrando exatamente dando características, nos dando subsídios para a gente entender como é que o inimigo trabalha. E se o inimigo trabalha desta forma, todas as pessoas que trabalham da mesma forma, né, também está com o mesmo espírito do inimigo. É por isso que o Senhor começa dizendo assim, ele faz a abertura da sua fala, chamando a atenção que nós precisamos entender a forma como o inimigo trabalha. Porque se eu participo de alguma congregação, se eu mantenho relações pessoais e confiança profunda com alguém que tem esses traços, e o espírito dele é o mesmo, ele age da mesma forma, ora, é óbvio que eu preciso abrir os meus olhos, é óbvio que eu preciso entender que o espírito ali é perigoso, qualquer momento essa pessoa que vem matar, roubar e destruir pode me atacar, não é mesmo? Então é para isso que as Escrituras nos traz essas informações preciosíssimas, para que nós estejamos atentos a tudo isso. Pois bem, Cristo diz claramente que a forma
como o diabo chega, como ele se apresenta, como ele entra no meio, não é pela porta da frente. Ele vem pelos fundos, vem por outro lugar, aonde encontra uma brechinha na cerca, uma falha no muro. E aí ele vai como um lobo, né? E tenta ali arrancar uma ovelha pela brecha, ou entrar no meio delas para se disfarçar, entrando não pela porta da frente, porque na porta da frente está o porteiro. E o porteiro não vai abrir a porta para mercenário, para lobo, né? Com certeza. Então o Senhor está revelando aqui um caráter de alguém que ele é malicioso, né? É daquele tipo que dá o bote e esconde a unha, como são os felinos, né? Os felinos não têm uma garra retrátil, né? As unhas ficam escondidas dentro de uma bolsa meio espumada, né? Quando ele vai dar o bote, aquelas garras afiadíssimas saem para fora, e aí eles atacam a presa, ficam sempre à espreita. Os felinos ficam bem quietinhos à espreitas ali, espreita, e só ataca para matar, né? Assim é o diabo. Ele fica à espreita, procurando uma falha, uma fragilidade. E o Senhor vai dizer isso, né? Inspirando ali o apóstolo Pedro, Pedro vai dizer, cuidado, o diabo está ao vosso derredor como um leão. Olha aí, o felino, o rei dos felinos aí, ó. O chefe dos felinos. Todo mundo que age assim é um felino filhote dele, né? Todo pastor, todo líder religioso, todo padre, não importa, qualquer líder religioso, ou membro que ocupe algum cargo de liderança numa igreja, numa congregação, que esteja ali como pastor ou a serviço de um pastor, que age com esse espírito de Satanás, não entrando pela porta da frente, mostrando a cara, dizendo para que veio, não é claro, mas faz de outra forma, tem esse caráter escondido de dar o bote e esconder a unha, vem do diabo, não é de Deus. O homem de Deus, ele diz para que veio, ele não fala por trás, ele não age escondido, ele diz na cara, ele diz na frente. Esse é o caráter claro do homem de Deus. Ele não usa de subterfúgio para estar fazendo panelinha, escondendo por trás das pessoas, tentando denegrir a imagem do outro. Isso é o caráter do diabo. O caráter do bom pastor, ele vem pela porta da frente. As pessoas sabem quem ele é, sabem quais são as suas armas, sabem, ele não tem nada escondido, tudo que ele faz é transparente. Esse é o caráter. Então Jesus aqui está falando muito pouco sobre as características físicas do mercenário, do diabo, está falando aqui do seu caráter, do seu espírito, da sua essência, do que ele é de fato por dentro. O Senhor está revelando isso. Os homens e mulheres espirituais vão entender que isso é mais importante. Quando eu conheço alguém por dentro, eu sei do que ele é capaz. Quando eu analiso alguém só por fora, aí eu me engano, porque tem muito bandido que vem assaltar de terno e gravata, com o rosto angelical, né, com a barba feita, com um terno chique, com um sapato chique. Você jura que aquele é um homem de respeito. É assim que o diabo ataca, vindo como anjo de luz e não como um dragão, né, lançando fogo pela boca. Não é assim. Então, meus amados, Cristo faz a abertura desta lição de uma maneira objetiva. Ele vai direto ao assunto, como sempre é, de forma perfeita. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da nossa lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Como identificar o bom e verdadeiro pastor das ovelhas de Deus? Lembre-se que no verso síntese, o Senhor Jesus está identificando o mercenário. Já identificou, né, a essência, o resumo do caráter do mercenário. Como é que ele trabalha, né? Trabalha para enganar, né, na furtividade, no bote, né? Ele não é honesto. Agora vamos falar sobre o bom pastor, como é o caráter dessas pessoas, da pessoa do bom pastor e das pessoas que têm o mesmo caráter, o mesmo espírito do bom pastor. Então o versículo agora é o versículo 2 e 3 do capítulo 10 de João, que diz assim:
Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este pastor das ovelhas, o porteiro abre a porta, né? E as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Olha que coisa linda, né? E eu fico pensando nesse texto aqui, sobre o caráter do pastor, que é completamente inverso, é 100% ao contrário do caráter do mercenário. Porque o mercenário, ele vai não pela porta da frente, ele não se apresenta ao porteiro, porque o porteiro vai logo dar uma paulada na cabeça do lobo, né? Ele não vem, ele vem por trás, procurando uma brechinha na cerca ali do aprisco, né? Do curral, tentando entrar lá dentro para matar, né? Porque ele vai logo no pescoço, impedindo que a pessoa fale, impedindo a oxigenação no cérebro, que a pessoa pense. É assim que o diabo faz, né? E ele não fala, o lobo não fala, ele nem grune o lobo. O lobo vem no silêncio, entra ali debaixo, morde logo na garganta, para impedir falar e pensar. Aí ele morde na garganta, não é assim que o mercenário faz? O pastor mercenário não faz assim? Ele impede as pessoas de falarem a verdade, se falar ele expulsa da igreja, e impede as pessoas de pensar, de ter oxigênio, ar, vento, oxigênio, espírito no cérebro. Ele tenta impedir a pessoa de receber o espírito, a inspiração da palavra. É assim que ele faz. Vai lá, morde na garganta e arrasta para fora. O pastor é diferente. O pastor que está na porta lá, ele nem entra. Ele chega na porta e com a voz ele chama para fora do aprisco. Olha que coisa, meus amados. O Senhor, ele não entra. Ele chama as ovelhas para fora. Isso é muito lindo. E aí, o lindo aí é que o porteiro, aquele que está na porta, né? Por isso que Cristo lá em Apocalipse 3:21 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, se você quiser que eu entre, aí eu entro. Aí eu vou sentar na sua mesa, vou cear com você, vou dar minha comida para você e vou comer com você juntamente. Eu vou lhe ensinar, eu vou passar toda a verdade para você. Você vai se alimentar da verdade que eu estou levando para você. Coisa linda, não é? É assim que age o verdadeiro pastor. Ele chega na porta do aprisco, onde tem muita gente aprisionada dentro do aprisco, com medo dentro do aprisco, porque o lugar de ovelha não é no aprisco. O lugar de ovelha é no campo. A ovelha é um animal feito para ter liberdade. O homem coloca dentro de um aprisco, o homem inventou um aprisco para facilitar o seu trabalho, mas acabou complicando, porque a ovelha no aprisco adoece, a ovelha no aprisco morre. O lugar de ovelha é como Davi criava. Davi não criava em aprisco. Davi passava semanas com os animais nas montanhas. E ali ele enfrentava urso, lobo, leão, o que fosse. O lugar de ovelha é livre, é liberto, é um animal que nasceu. Se você criar ovelhas dentro de um aprisco ali, né, aquele monte de ovelha dentro de um aprisco ali, dando ração balanceada, o animal não vai crescer saudável, não. 100% saudável, não. O animal é feito para isso. Olha que coisa linda, né? Então, o verdadeiro pastor, ele chega na porta do aprisco, chama com a sua voz, não é mudo, igual o lobo, né? Ele chama com a sua voz, traz as ovelhas para fora do aprisco, para se cumprir o que está escrito lá no Salmo 23. Davi se colocando numa posição de uma ovelhinha, né? Aquele experiente pastor de ovelha que Davi era, se colocando no lugar. Olha que empatia esse homem tinha pelas ovelhas de Davi, impressionante, né? Ele se coloca no lugar da ovelha e fala: tu és o meu bom pastor, tu me conduz os pastos verdejantes. Olha, Davi sabia do que a ovelha gostava. Que empatia, né? Que discernimento tinha aquele homem, né? Impressionante o discernimento que Davi tinha. Não era um teólogo, nunca estudou na faculdade dos teólogos, mas tinha o Espírito de Deus, que é o que o homem precisa para entender a palavra de Deus. E não de instruções teológicas, filosóficas, teleológicas, não. Tu me conduz aos pastos verdejantes e às águas.
Ele sabia do que a ovelha gostava. A ovelha gosta de liberdade, de pastos imensos, sem fim, comida abundante, águas tranquilas, águas sem ter predadores à espreitas, águas tranquilas sem ursos, sem leões, sem lobos, espreitando ali para atacar quando a coitada baixa a cabeça para tomar água. Água, símbolo de palavra, né? Da palavra inspirada pelo Espírito. Comida, símbolo da palavra de Deus, né? O pão, o símbolo da palavra de Deus. Pois bem, veja que para o Senhor dar a verdadeira comida e a verdadeira água, Ele traz para fora. Porque quem está dentro do aprisco só come ração balanceada, só come estudos de manuais de igreja. O pastor, ele fica ali, quando o porteiro abre a porta, ele fala: minhas ovelhas, venham para fora. As ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor. Aí sai para seguir o pastor. As ovelhas não podem ser escravas de aprisco. As ovelhas verdadeiras não são escravos do sistema religioso, de igreja, de placa de igreja, de ritos de igreja, não. As ovelhas existem para seguir o pastor. O pastor chega ali para libertar as ovelhas. Que coisa linda, né? E as verdadeiras, porque tem ovelha que não é ovelha de Cristo, né? É ovelha que ela quer ser devorada pelo inimigo, então deixa ser devorada. Mas o texto diz bem claro que as verdadeiras ovelhas ouvem a sua voz. A voz de quem? Do verdadeiro pastor. Agora, se a ovelha não reconhece a voz de Cristo, não é ovelha de Cristo. Se a ovelha, ela quer seguir a voz do pastor da igreja dela, do líder da igreja dela, do padre da igreja dela, do presbítero da igreja dela, do bispo da igreja dela, do apóstolo da igreja dela, se ela quer ouvir a voz dele, mas não se predispõe a abrir a Bíblia, examinar diretamente da palavra de Deus e ouvir a própria palavra de Deus lá, se elas não querem, elas estão negando exatamente a voz do pastor. Elas não querem sair do aprisco. Elas querem correr um risco de serem devoradas lá dentro, né? Pelo verdadeiro mercenário, pelo diabo, pelo inimigo que fica espreitando lá, né? Jesus, quando ele chama as suas ovelhas, ele chama pelo nome de cada uma, mostrando o verdadeiro interesse que ele tem no relacionamento pessoal. Ele não trata as ovelhas como os criadores de rebanho fazem. Coloca ali uma taja na orelha com um número, é só um número, porque vai pro abate, aquilo vai virar carne. Ele não coloca nome, porque se colocar nome no animal, ele pega afeição pelo animal. Passa a ser um ente, passa a ser um ser familiar, mais uma pessoa que compõe a família. Quando você coloca nome numa galinha, coloca nome num cachorro, num gato, num cordeiro, coloca num boi, você se afeiçoa a ele, você não tem coragem de matar. Então Cristo chama logo pelo nome, porque ele não tem interesse de matar o animal. Ele não tem interesse como o lobo tem. O lobo não, ele nem abre a boca, ele não fala, né? O mercenário não faz, porque ele não enxerga ali um ser. Ele enxerga ali 1 quilo de carne, ele enxerga ali a lã que ele vai vender, que ele vai fazer uma roupa. Ele tem cheiro de morte. O negócio dele é matar, é tirar tudo que a ovelha tem. A carne, a lã e a gordura. Que a gordura ele vai usar ali para vender, para fazer dinheiro, ou para, com aquela gordura, fazer uma série de coisas que lhe tragam lucro. Por exemplo, fazer óleo. O óleo para acender uma lâmpada de noite, por exemplo. Fazer dinheiro. O mercenário ele só pensa nisso. O mercenário é terrível porque o tempo todo ele não quer uma relação com a ovelha. Ele quer matar a ovelha. Ele quer arrancar tudo que a ovelha tem. Ele enxerga a ovelha como um número, como uma estatística, como a maioria dos pastores enxergam. Ele não enxerga a pessoa, que ele tem amor, quer ir na casa dela, quer abraçar com ela, quer fazer refeição com ela, chama aqueles membros para ir na sua casa, participar do almoço com ele, de entrar na sua intimidade. Ele não tem interesse. A maioria deles chegou mais tanto mesmo na igreja, opa, chegou mais dízimo, chegou mais oferta, mais dinheiro, tragam mais, tragam mais, tragam mais. Agora ele não quer nem saber o sobrenome daquela família, de onde vem, e os problemas daquela família ele não quer nem saber. Não está ali para resolver, ele não está ali para levar esse povo às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, não. Ele está ali para tirar tudo que elas têm. Esta é a realidade, que muita gente não quer enxergar. Essa é a realidade da igreja de hoje. Infelizmente, pouquíssimas pessoas querem enxergar essa verdade, mas porque muitas delas escolheram
está à mercê do mercenário e do lobo terrível que vem para devorar tudo, né? Vamos continuar, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: que parte importante dessa mensagem é enfatizada por Jesus? O versículo agora é o 4, que diz assim, ó: depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem ou reconhecem a sua voz, né? Veja que ele dá uma ênfase aqui. No texto anterior, ele diz que as conduz para fora. Aí nesse verso ele enfatiza de novo, ó. Depois de conduzir para fora, ele deixa bem claro, fala 2 vezes que tem que tirar do aprisco para fora. As pessoas só podem seguir o verdadeiro pastor se abandonar o aprisco que as aprisiona para seguir e servir o verdadeiro pastor. Se não seguir o verdadeiro pastor, jamais será liberta. Jamais terá acesso aos pastos verdejantes. Vai continuar comendo comida, ração de péssima qualidade, né? Não o capim fresquinho, a graminha fresquinha, deliciosa, aguada pelo orvalho que o Senhor manda toda noite. Mas vai comer lá feno seco, né? Capim seco. E nos dias de hoje, né? Vai comer todo tipo de ração, cabeça de pó de peixe, uma série de produto químico e conservante, e vai acabar com as ovelhas. Que é o que estão fazendo hoje, né? Muitas ovelhas comendo ração aí. Ração balanceada de péssima qualidade, com uma série de produtos químicos, não é aquilo que realmente o animal precisa, direto lá da natureza, o alimento fresquinho, né? Pois bem, isso é o que o aprisco dá. E tem muita gente completamente ali vivendo das condições de uma prisão do aprisco, né? Cristo vem oferecer uma liberdade plena. O Filho do Homem vos libertar, você será livre. Ele diz lá no capítulo 8, versículo 36. E ele diz que a liberdade plena é comer esse alimento, a grama, a graminha e a água tranquila, né? Porque ele diz lá, no mesmo capítulo 8 de João, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? No capítulo 17 de João, versículo 17, ele vai dizer claramente: a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Palavra, alimento. O Senhor, ele não diz que o pastor entra dentro do aprisco, se assenta no aprisco e fica conversando com as ovelhas, não. Ele fica na porta, chama as ovelhas para fora. E as ovelhas saem, né, depois de conduzir as suas ovelhas para fora. Sabe o que é triste aqui, meus amados? Que é uma coisa muito triste, que é de cortar o coração. É quando você lê aqui dizendo que só sai as que lhe pertencem. Aqui é muito triste, porque muita gente vai ficar dentro do aprisco que não pertence a Cristo. Ele pertence ao aprisco. Ele pertence àqueles que estão preparando ela para o abate, né? Aquelas que vão ser devoradas pelo dono do aprisco ou, obviamente, pelo lobo que vai estar ali ao redor do aprisco. Agora, uma pergunta importante: qual é o aprisco do mundo que não tem lobos à espreita? Né? Ora, se o lobo sente o cheiro da ovelha a quilômetros e sabe que tem um monte de ovelha reunida no mesmo lugar, é óbvio que ele vai buscar ali. Ele já sabe onde está o estoque, a sua despensa. É óbvio que ele vai lá para o aprisco, não é mesmo? Agora, quando o pastor retira as suas ovelhas e leva para o campo, em plena liberdade, elas também no campo estão sujeitas ao ataque de lobo? Estão. Mas lá no campo tem o pastor, né? O pastor está lá no campo. Os pastores de hoje têm uma arma, né? Uma arma de fogo, que vai buscar o lobo longe, né? Tem a lanterna para identificar o lobo longe e um tiro mortal no lobo, né? Pois bem, antigamente
Os pastores que cuidavam ali do rebanho, não só o pastor, mas os seus auxiliares, quando era um grande rebanho, estavam ali com um cajado e com uma vara, né, para enfrentar o lobo. O lobo não vem contra ele assim não, né? Os pastores estão ali ao redor, o pastor ali a noite todinha cuidando do rebanho, com seus auxiliares, né? Assim como Cristo faz com seus anjos, cuidando do povo hoje, né? Estamos ali cuidando do rebanho grande ali, ó. As ovelhas também sentem a aproximação do lobo, né? E qualquer mugidozinho da ovelha, imediatamente o pastor já está ali ao redor, protegendo, quase que onipresente, né? Os pastores ali cuidando do rebanho. Aquele pastor de verdade, o pastor como Davi, né? Pois bem, o triste aqui, como eu disse, é que tem ovelhas que não querem essa liberdade, têm medo da liberdade. Elas preferem o risco e a morte certa no aprisco, né? Elas não querem seguir o verdadeiro pastor. Mas as verdadeiras ovelhas seguem a Cristo porque conhecem a sua voz. Como isso é importante, conhecer a voz de Cristo. A maioria das ovelhas, a grande maioria do cristianismo, nunca ouviu a voz de Cristo. Tem ouvido e confundido com a voz do seu líder humano, do seu líder religioso, o líder da igreja, da congregação a qual frequenta. E eles nunca ouviram e nunca vão reconhecer, nunca vão conhecer, né? Muito menos reconhecer a voz de Cristo, porque infelizmente nunca se propuseram em seus corações e nem nunca tiveram a coragem e o desejo de se esforçar e se esforçarem de fato para abrir a Bíblia e buscar aprender por si só, direto das Escrituras. E é por isso que tem muitas ovelhas aí indo ao matadouro, que serão no açougue, né, completamente despedaçadas para servir de alimento para aqueles que diziam cuidar delas. É assim que funciona. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos estudar e meditar profundamente nessas palavras que Cristo está nos dizendo, porque nestas palavras há salvação, nestas palavras a verdadeira exortação, para que nós entendamos o que é o inimigo. E também, principalmente, quem é o bom pastor, quais são as suas intenções e o seu amor por nós. Ora, nós carecemos ser bem cuidados, ter alguém que ame a gente e cuide de nós. Essa pessoa é Jesus Cristo. A gente não pode confiar isso ao ser humano, mas a Cristo somente. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todos os males, principalmente das garras do mercenário.